Bastidores da política. Bastidores da política. Muito divulgado pela mídia a futura chapa de Lula e Alckmin, dele com ele. Um grupo de advogados o grupo organizou, no final de semana em São Paulo, no hotel luxuoso, um jantar entre os dois. Pela primeira vez em público, Lula e Alckmin estiveram para 500 pessoas convidadas ilustres neste encontro. Claro, só se falou de política. O grupo de advogados, cá entre nós, deve ser criminalistas, né? Devem ser especialistas em direito penal, né? Esses advogados. E aí, a repercussão do selar de mãos entre os dois está repercutindo aí nos sites de notícias hoje, segunda-feira. Aqui é interessante que, se você pegar as declarações, discursos de Geraldo Alckmin falando de Lula, discursos recentes, viu? Não foi tão antigo assim, não. Foi na última eleição aí. Alckmin falando de Lula, enfim, entrevistas, Alckmin dando entrevistas, falando do Lula, do PT. Não dá para entender, né? Como que um político pode mudar tão rapidamente de posição assim contra o seu oponente e tornando-se aliado depois. Mudar tão radicalmente assim. Você pode dizer, mas é a política, Torino. Não, não é não. Não é a política que é isso. Não confunda política e político. A política é a ponte sólida para a sociedade utilizá-la para o seu objetivo, reivindicação, enfim, principalmente os mais necessitados, os mais precavidos, né, de melhorias. Infelizmente, o que ocorre no Brasil é essa política que é suja, aliás, politicagem praticada pelos políticos. Agora, os políticos não devem subestimar a capacidade do cidadão. Por mais limitado que seja, por causa do seu grau de escolaridade, o cidadão é sábio. A sabedoria não está no grau de escolaridade. O mais simples cidadão, eleitor, ele sabe muito bem diferenciar o mentiroso do cara de pau, daquele que quer só para ele utilizar a política para o bem próprio. Eu costumo aqui em meus comentários deixar nítido as negociatas que ocorrem nos bastidores, seja eleitoral, seja administrativo. Evidente que você não precisa chegar e falar, fez isso porque está levando isso. Não, não há necessidade. O ouvinte sabe ligar os pontos. O ouvinte sabe onde tem cheiro de corrupção, cheiro de outras coisas mais. E aqui, por exemplo, nós comentamos sempre no Bastidores da Política, né? E deixa bem claro que o ouvinte tem que prestar muita atenção e ligar os pontos. Seja lá comentários locais, né? Sobre, por exemplo, lixo que vai para Adamantina, de Presidente Prudente, custa 10 milhões de reais, transporte coletivo urbano, são 8 milhões de reais, e outras coisas mais, do simples comentário administrativo municipal até o eleitoral nacional. É só o ouvinte ligar os pontos. Não precisa ser explícito e leviano a ponto de acusar disto ou daquilo. Não, o ouvinte sabe. E prestar muita atenção. O ouvinte de rádio já está escolado com isso. Prestar muita atenção, não naquilo que é falado, mas naquilo que não é divulgado. Numa entrevista, por exemplo, não é prestar atenção somente na resposta, tipo, qual é a pergunta que você tem para minha resposta? Geralmente é isso que acontece. Não,
é prestar atenção naquilo que o repórter não perguntou e aquilo que não foi respondido pelo entrevistado. É isso aí. O ouvinte é sábio. Então, você que está ligado, não entra nessa achando que eu sou dono da verdade ou o outro é dono da verdade, porque não existe. A verdade é sua na hora de votar. É isso aí. Bastidores da política. Bastidores da política.